O que está acontecendo, pessoal? Meu nome é Bryce Crawford e hoje, se você está assistindo a este vídeo, você perdeu a igreja ou não conseguiu ir à igreja ou algo aconteceu que você não pôde ir à igreja, então agora está assistindo a este vídeo. Então estou muito animado que você está aqui. Ou você pode estar ouvindo isso enquanto dirige pela estrada ou apenas ouvindo ao longo do seu dia, e isso é totalmente legal. E eu estou super animado hoje. Vamos falar sobre ouvir o Senhor, o que isso significa, como sabemos que Deus está falando conosco, etc. Mas antes de entrarmos nisso, quero apenas falar rapidamente sobre uma coisinha. Há um GoFundMe na descrição. Vou viajar para Costa Rica e lá vamos construir uma casa em 3 dias. O GoFundMe é para arrecadar dinheiro porque queremos comprar Bíblias em espanhol e dá-las às pessoas, porque as pessoas vão estar vindo em massa onde estamos construindo a casa, porque estão curiosos. Então queremos equipar essas pessoas com o evangelho. Então, e depois, estamos também comprando para a igreja local, uma propriedade para expandir o Ministério Jovem e fornecer um abrigo para as pessoas da cidade. Então, com isso dito, é um GoFundMe de $8.000. Acho que arrecadamos um pouco mais de $500. E assim, $5.500 irão para a propriedade e reformas, e o restante do dinheiro será para comprar e adquirir Bíblias em espanhol para as pessoas. Então, se você quiser doar ou usar seu dízimo esta semana para isso, sinta-se gratuitamente. Está na descrição e vou imprimir todos os nomes que doarem e entregá-los às pessoas na igreja. E também estou fazendo um pequeno vlog documentário para mostrar a vocês o que fizemos lá. Então, se é algo que você quer fazer, o link do GoFundMe está na descrição e vocês são incríveis. Mas apenas estejam em oração por isso. E se sentirem-se motivados a compartilhar o link do GoFundMe com outras pessoas, fiquem à vontade para compartilhar. Certo, pessoal? Vamos entrar nisso. Então, eu quero falar sobre ouvir a Deus, porque ouvir a Deus foi algo com que eu lutei. E eu pensei que ouvir a Deus era apenas ouvir a voz audível de Deus. E isso era completamente mais enviesada, como o modo de ver ouvir de Deus podia ser apenas ouvir sua voz. Então, como ouvir sua voz audível? Eu precisava dizer isso por causa deste versículo que estou prestes a usar. Então eu quero começar com João capítulo 10, versículos 27 a 28. Jesus está dizendo, minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Acho que é muito importante entender isso, porque se seguimos Jesus, Jesus é nosso pastor, somos suas ovelhas, então sabemos que ele nos guiará por um caminho de justiça, por um caminho correto, e que ele não nos levará ao erro, e coisas assim. Sabemos disso, certo? Então é importante reconhecermos que, como seguidores de Cristo, somos capazes de discernir o que ele está nos dizendo quando nos comanda ou nos diz algo. Isso é muito importante. Conhecemos sua voz se somos seguidores de Cristo. Agora, vou dar 4 pontos, mas antes desses 4 pontos, a principal forma de Deus falar conosco é por meio de sua palavra. É simples e claro, quer dizer, é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de mudar corações ou trazer convicção quando as pessoas a leem, porque é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus tem o poder para mudar um coração e falar conosco, e é a principal maneira que ele nos fala. Houve muitas vezes em que fiz perguntas e não sabia de nada, e eu estava tipo, Deus, onde você está? Onde você está? E Deus está tipo, Bryce, abra sua Bíblia. Então, entre na palavra. É por isso que as pessoas estão tão preocupadas com entrar na palavra. Não preocupadas. Elas enfatizam entrar na palavra, porque se entrarmos na palavra, nós estamos literalmente ouvindo o que Deus tem para nós hoje. Então, entre na palavra. Estude a palavra dele. Guarde-a em seu coração. Dessa forma ela se desenvolve, porque quando você a guarda no coração, você está obedecendo a ela. E eu quero ler um versículo para isso. Vai ser Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é a principal maneira como ele nos fala, meus amigos, então mergulhem na palavra. Agora, aqui estão 4 pequenos pontos. Estas são as 4 principais maneiras como Deus nos fala. É criação, a igreja, sinais e pessoas, e eu vou explicar isso um pouco para vocês bem rápido. A criação é revelação geral. Revelação geral e especial são 2 maneiras pelas quais Deus fala conosco. Revelação especial é para os crentes. Revelação geral é para crentes e não crentes. Estamos falando de crentes e não crentes aqui. Sua criação é a número 1. É uma maneira que Deus pode falar conosco. O Romanos 1, 18 a 23... fala sobre como a natureza divina e a justiça de Deus são exibidas em toda a criação para que a humanidade fique sem desculpa, significando que quando você olha pela janela, precisa saber que há algo maior e que isso é belo demais para não haver um Criador, certo? É uma coisa bela olhar para a criação e saber que existe algo maior. Toda a humanidade tem um sentido interno de consciência de que algo é maior. Então, a criação é uma forma colossal que Deus pode usar para meio que dizer às pessoas, ei, fui eu que fiz isso, certo? Para meio que fazer isso, fazer esse movimento acontecer em seu cérebro. A criação é uma maneira de Deus falar
a igreja. As pessoas acham que não se envolver em uma igreja local é aceitável e eu discordo completamente. Você precisa estar integrado a uma igreja local. Eu estou integrado a uma igreja local. Agora, não estou criticando esses vídeos e nem criticando a igreja online, não é isso que estou dizendo. Mas esses vídeos não estão incentivando você a fazer igreja online. Não, você precisa estar integrado a um corpo, fazer parte do corpo e estar integrado a uma igreja local, porque Deus pode usar a igreja local para falar com você porque eles estão em obediência à sua palavra. Bem, primeiro, verifique a declaração de fé deles, mas isso é outra questão. Mas a igreja deve estar em obediência à palavra dele e estar te ensinando a palavra dele e eles podem falar com você. Houve muitas vezes em que até as pessoas da minha igreja disseram coisas pra mim que eu nunca lhes contei e foi incrível e elas falaram na minha vida e me influenciaram. Então, estar conectado a uma igreja local é muito importante. O Senhor pode usar isso. Sinais. Sinais. Eu adoro isso porque o Senhor pode usar diferentes sinais, ensinar e contar coisas pra você, certo? Então, eu estava lendo Jeremias. Aqui está um exemplo. Eu estava lendo Jeremias uma vez, na verdade, bem aqui na minha mesa, e dizia algo sobre uma panela de cozinhar em Jeremias. E eu literalmente ri alto de Deus e pensei: Deus, não há como você usar uma panela de cozinhar para falar com alguém. Tudo bem? Então, terminei de ler, fechei minha Bíblia e subi as escadas, certo? Subo as escadas e vou para a cozinha, e lá está a maior panela que já vi em toda a minha vida no balcão da cozinha. Tipo, a maior panela. Nunca tivemos isso antes. Tipo, esse negócio é enorme. Tirei uma foto, mas apaguei todas as fotos do meu rolo de câmera. Mas esse negócio é enorme, certo? E eu sabia que era de Deus e apenas ri de Deus. Eu fiquei tipo, Deus, você me pegou. Como você me pegou? Mas além dessa pequena provocação, há diferentes maneiras de Deus usar sinais para falar com você. Quero dizer, tive muitas outras formas em que Deus usou um nascer ou pôr do sol, ou diferentes coisas, ou sinais diferentes, e que falaram na minha vida, que me disseram coisas e que me deram confirmação. E por isso eu quero encorajá-lo que sinais são outra forma que Deus pode falar com você. Última coisa, pessoas. Deus pode usar pessoas para falar na sua vida. A maior forma que Deus usou pessoas para falar na minha vida foi que eu estava ferido, mal conseguia andar. Eu tinha esse problema nos meus joelhos, essa doença nos meus joelhos, eu mal conseguia andar. E eu fui para este Airbnb e estava hospedado lá no Tennessee com alguns amigos do meu ministério. E eu estava meio deitado e tinham se passado algumas horas e eu decidi me levantar e caminhar mesmo, estando com muita dor. Enquanto eu caminhava, um homem do Equador entrou pela porta com a esposa e os pais da família anfitriã. E o homem do Equador não falava inglês e a esposa era sua tradutora. E ele me parou e ela disse: "Ei, ele quer lhe contar algo sobre o seu coração." E eu fiquei tipo, ok. E então o homem do Equador começou a me contar coisas que eu nunca tinha contado a ninguém em toda a minha vida. E o homem do Equador começou a me contar coisas que eu nunca tinha contado a ninguém. Eu tinha rezado antes na minha toda a vida. E então eu literalmente comecei a chorar na frente desse cara. E ele começou a me dar respostas para aquelas coisas em orações. E foi incrível, de Deus. E depois, mais tarde naquela noite, acabei sendo curado em nome de Jesus. Foi uma loucura. Mas, resumindo a história, Deus pode usar pessoas para falar com você e tocar você e confirmar coisas na sua vida. Ele pode usar pessoas. Ele usou pessoas em toda a escritura para fazer coisas. Então ele ainda usará pessoas hoje e ele ainda pode usar você. Então, meus amigos, obrigado por assistirem a este vídeo. Eu realmente aprecio isso. Sinta-se à vontade para se inscrever para assistir mais destes ou para assistir a vídeos futuros. Vou postar mais conteúdo cristão, respondendo perguntas e mais vlogs e tudo mais. E se você gostaria de doar para o GoFundMe está na descrição abaixo. Tenham uma semana abençoada. Fiquem seguros, tenham uma ótima semana. E escondam a palavra em seus corações, pessoal. Tudo bem, paz.